Então, o que eventualmente tenha frustrado algumas pessoas é que o planejamento era candidatura a senador e acabou acontecendo a candidatura de vice. Porque não teve uma situação que tu concorreu a vice? Teve. Eu renunciei à prefeitura, esse é um outro tabu, mas na época, a minha renúncia, por exemplo, foi um ato super festivo. Teatro Carlos Gomes lotado, gente da sociedade civil, escoteiro, clube de mães, associação de moradores, Rotary, Lions, ou seja, toda a cidade representada, prefeitos de muitos municípios. A renúncia foi para buscar uma posição majoritária. O que é uma posição majoritária? Ou ser candidato a governador, ou vice, ou senador. Então, a renúncia foi para buscar uma posição majoritária. A questão da legislação eleitoral diz o seguinte: a renúncia do prefeito tem que ser em abril. Agora, a decisão do partido sobre quem será candidato se dá em agosto. E renúncia não tem volta, né? Então, a renúncia é em abril, mas a decisão de... Então, os tempos são descasados, né? Então, a gente decide renunciar em abril para lutar para ser candidato, mas essa decisão de fato vai se dar em agosto. Então, eu renunciei em abril, apoiado pela sociedade. Eu recebi no meu gabinete... E pelo partido? Eu tenho que ser muito honesto. Eu nunca tive a garantia da vaga. Eu renunciei para lutar pela vaga. Ah, entendi. Isso. Ninguém te garantiu e... Isso, entendi. Tem que botar os pés nos is. Tu que vai saber, eu não sei. Tem que ser honesto. Tem que ser... A responsabilidade é minha. Perfeito. Né? E não terceirizo, né, as responsabilidades que eventualmente não sejam minhas diretas. Legal. Mas eu recebi uma delegação lá no meu gabinete, gente da sociedade civil, das entidades empresariais, da sociedade de classe, dizendo: Napoleão, para a cidade é importante, precisamos ter representação, precisamos ter representatividade. Né? Ali estava em jogo uma vaga de governador, uma de vice e 2 de senadores. Um senador era blumenauense, Dalírio Beber, que estava deixando o mandato, trouxe muito recurso para Blumenau. E a sociedade civil viu, ter um senador é muito bom porque ajuda muito a cidade a trazer recursos para o desenvolvimento da cidade. Muitas obras que estão acontecendo agora foram fruto daquele mandato dele. Ele não seria mais candidato, então, em tese, a gente teria uma vaga aí que Blumenau não teria mais. Certo. Deputados federais Blumenau tinha, deputados estaduais tinha. O que a gente não tinha era governador, vice e senador estava para deixar de ter, né, naquela eleição, já que ele não era candidato à reeleição. Então, a minha renúncia foi para eu ser candidato à majoritária, para levar Blumenau para a majoritária. Esse propósito eu cumpri. Eu fui candidato a vice-governador. O que aconteceu no meio do caminho? É que no meio do caminho eu fui avaliando, segmentos do partido avaliando, e eu fui defendendo a tese do Senado. E fui peregrinando o Estado e Blumenau defendendo a candidatura ao Senado. Enfim, então talvez... Eu sei direitinho assim, algumas mágoas, pessoas, o cara renunciou à prefeitura e foi candidato a vice e tal... Como falam no ônibus, eu sei direitinho as principais queixas e críticas. Eu ando por aí, converso com as pessoas, sou acessível. Para mim é sem estresse. E entendo a posição das pessoas. Mas, enfim, é porque eu fui realmente acreditando, como eu disse, nunca ninguém me prometeu. Eu fui acreditando na tese do Senado e realmente tinha muita convicção que para Blumenau seria muito bom. E eu entendia que naquela eleição o meu perfil era um bom perfil e a eleição mostrou isso. Era renovação, era mudança, era alternância. Eu tinha 35 anos e a idade mínima para ser senador é 35 anos. Então seria uma renovação literal, uma contribuição literal, né, enfim, de Blumenau para o Brasil em relação a essa questão do Senado. E o partido foi para a convenção e eu fui aprovado candidato a senador. Então a mudança é que aí teve uma conjuntura partidária no último dia, faltando 3 horas para o registro da candidatura, em que quem seria candidato a governador desistiu e deixou de ser. E como ele era senador, ele tinha direito à reeleição. E aí que me caiu a vaga de vice. A minha esposa soube por uma mensagem de celular, eu estava naquela reunião e escrevi embaixo da mesa. Olha, não sou mais candidato a senador, sou candidato a vice. Se a minha esposa soube por mensagem de celular embaixo da mesa, pode imaginar, né, enfim, toda a sociedade. Quem estava comigo naquele dia soube pelo jornal. Enfim, então o que eventualmente tenha frustrado algumas pessoas é que o planejamento era candidatura a senador e acabou acontecendo a candidatura de vice. Eu não estou... É importante deixar bem claro isso. Ter sido candidato a vice foi muito honroso. Imagina, 35 anos de idade, ser candidato a vice-governador. É uma coisa, né, importante. Me deu mais convicção sobre as potencialidades de Santa Catarina. A minha convicção hoje de ser candidato a governador é no sentido do que eu vi como candidato a vice-governador percorrendo toda Santa Catarina. Das potencialidades, da riqueza, da força de empreendedorismo, a capacidade de trabalho. Então, aquela candidatura em si, ela foi muito importante em muitos aspectos.
Fiquei um pouquinho frustrado em relação à Sim, forma. eu ia te dizer, é impossível tu não ter ficado frustrado. Foi em relação à forma, né, do último dia, faltando 3 horas para o registro da candidatura, né, de um jogo que em princípio já estava jogado. Poderia ter acontecido, enfim, aí saí do partido e tal, fiquei um tempo sem partido e a minha ideia era inclusive ficar sem partido até o ano que vem, que é quando eu preciso me definir sobre um partido para poder disputar uma eleição. Fui cuidar da vida, voltei a advogar, voltei a dar aula, fui para o doutorado, passei a estudar a nova gestão pública, a nova governança para os novos tempos. Essa paradiplomacia é um tema interessante, rico, bacana, dá muita perspectiva, especialmente para Santa Catarina, pela riqueza e pelas potencialidades que tem. E essa imersão, digamos assim, na vida real, né, tá fazendo muito bem. Né, enfim, tem uma filha pequena, né, tem os outros aspectos que também, né, enfim, vão compensando. Mas que para Blumenau teria sido o ideal, a candidatura ao Senado, a vitória ao Senado, né, enfim, ter uma liderança do Senado teria sido maravilhoso. Não deu, fiz minha parte, né, tô pagando preço, tudo certo. Mas essa vida, né, enfim, privada, né, que eu tenho buscado reconstruir tem sido muito oportuna. Inclusive, eu acredito verdadeiramente que vai me ajudar muito num eventual novo mandato, né, se a sociedade assim me delegar, a poder acertar mais, a poder ir assim, a temas muito bacanas. Então, estou me preparando para a candidatura ao Senado. Eu não tenho cargo, nem emprego, nem função pública. Né? Eu penso assim, mandato, dedicação integral ao mandato. Não tem mandato, vida que segue. Então, não optei por esse carreirismo de emprego público e tal. Estou cuidando da minha vida, né? Enfim, na vida privada, tenho me esforçado assim nesse sentido. Né? Mas fui convidado já, enfim, em 2019, né, pelo PSD, que é o partido que eu estou. Olha, vai compartilhando as suas experiências de gestão pública e tal. Então, eu sou um voluntário no partido nesse sentido. Entendi. Né? E por isso que estou filiado. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!